Fala galera, como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Galera, olha só, resolvi gravar para nós aqui um assunto pontual do direito administrativo que a gente vai verificar que ele acaba se envolvendo um pouco também com o direito constitucional e um assunto dos mais cobrados dentro do direito administrativo, que é o assunto poderes da administração. Só que eu não vou tratar dos poderes da administração como um todo aqui, nós sabemos que são 6, a gente já dá uma relembrada em quais são. Na verdade, eu quero especificamente tratar sobre um desses poderes, galera, o poder de polícia. E não também só todo o poder de polícia. Eu quero que a gente trate aqui um ponto específico do poder de polícia, que é a diferenciação entre o poder de polícia na polícia administrativa e na polícia judiciária. Eu vejo que quando caem algumas questões, tratando especificamente deste ponto dentro do direito administrativo, dentro de poderes da administração, dentro ainda de poder de polícia, o pessoal não tem uma segurança muito grande de marcar a alternativa correta. Então por isso que eu resolvi aqui para a gente dar uma tratada nesse assunto, nesse aspecto do poder de polícia, para que a gente sane realmente todas as dúvidas que eventualmente você venha a ter nas cobranças de prova. Legal? Vamos lá? Então olha só, galera. Vem comigo aqui, vamos dar uma olhadinha então, especificamente, como eu falei, nesse assunto polícia administrativa e polícia judiciária dentro do poder de polícia, que por sua vez também está dentro do assunto poderes da administração pública na disciplina de direito administrativo, legal? Galera, então olha só, primeira coisa até, antes da gente tratar especificamente do poder de polícia, eu gostaria de relembrar com vocês aqui quais são os 6 poderes que nós temos no estudo da administração pública, ok? Nós temos o poder vinculado, nós temos o poder discricionário, ok? Nós temos o poder hierárquico, nós temos o poder disciplinar, nós temos o poder regulamentar normativo, legal? Mas o que a gente vai focar aqui nesse recado para vocês, é o poder de polícia, ok? E dentro do poder de polícia, galera, então nós temos esses 6 poderes aí dentro do assunto poderes da administração pública, ok? O que mais cai disparadamente, não importa a banca, não importa o nível de escolaridade, não importa qual concurso você esteja fazendo, realmente aquele que é mais cobrado em prova, galera, é o poder de polícia, legal? Então ele é o que mais é cobrado em prova. E dentro desse poder de polícia, galera, nós temos uma divisão entre a polícia administrativa e a polícia judiciária, legal? Vamos fazer uma diferenciação aqui, que esse é o motivo desse nosso encontro. Inclusive aqui eu trouxe algumas questões de prova que daqui a pouquinho a gente vai resolver para a gente fundamentar melhor essa diferenciação entre as duas espécies de poder de polícia, legal? Galera, antes até de nós entrarmos na diferenciação entre eles, eu quero trazer para vocês aqui o conceito do poder de polícia, porque em algumas provas de concurso público ele já foi cobrado da seguinte maneira, perguntando se o poder de polícia ele era um conceito doutrinário ou se ele vinha expressamente trazido pela legislação brasileira, tudo bem? E o conceito de poder de polícia, galera, ele está realmente expresso na legislação, no ordenamento jurídico, e eu trouxe para nós aqui. Ele está dentro do Código Tributário Nacional, no seu artigo 78. Então ele está no CTN, artigo 78. E mesmo que na sua prova não tenha direito tributário, em diversos concursos o examinador já fez essa pergunta. Se o poder de polícia estaria ou não caracterizado dentro do ordenamento jurídico ou se era simplesmente um conceito doutrinário. Não, ele é trabalhado pela doutrina, mas ele está expressamente trazido em uma legislação brasileira no Código Tributário Nacional do seu artigo 78. Vamos dar uma olhadinha então? Então essa informação para você é importante para diversas questões de prova. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato,
em razão do interesse público. Isso aqui até eu diria que é o âmago do poder de polícia, galera. Concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Galera, então tá aí a informação. Temos o conceito de poder de polícia no ordenamento jurídico pátrio? Sim. Código Tributário Nacional, artigo 78. Trouxe aqui para vocês. Quando ele fala em razão do interesse público, galera, esse é o grande âmago do poder de polícia. Porque a ideia do poder de polícia é eu restringir o direito de um ou poucos indivíduos em relação de uma coletividade, em relação de um interesse público maior. Tudo bem? Inclusive, aqui nós verificamos que nós teríamos, galera, a aplicação dos princípios basilares da administração pública. Quando a gente estuda lá princípios, a gente verifica que nós temos os dois princípios considerados basilares, que é a supremacia do interesse público sobre o particular e a indisponibilidade do interesse público. Numa grande menção aqui, nós aplicamos então dentro do poder de polícia o princípio basilar da administração pública da supremacia do interesse público sobre o particular. Legal? Então tá aí. Supremacia do interesse público sobre o particular. Porque a aplicação do poder de polícia, ela restringe o direito de um indivíduo ou de uma coletividade limitada em detrimento do interesse público. Então, aí temos materializado o princípio, um dos princípios basilar da administração pública, que é a supremacia do interesse público sobre o particular. Legal? Tudo bem até aqui? Estamos conceituando, então, o poder de polícia, lembrando que ele está, sim, expressamente trazido pela legislação brasileira no CTM, seu artigo 78, já foi cobrado em diversas provas de concurso público dentro do direito administrativo, mesmo o dispositivo sendo do direito tributário. Legal, galera? Show! Então vamos voltar aqui. Então a ideia é que nós façamos aqui a divisão da polícia administrativa em relação à polícia judiciária. Legal? Então vamos lá. Galera, na polícia administrativa, deixa eu até replicar aqui embaixo. Na polícia administrativa, o foco dela, a gente vai verificar daqui a pouco em relação aos atributos do poder de polícia, e nós vamos ver que dentro dos atributos do poder de polícia, que ele vai tratar da autoexecutoriedade, da coercibilidade, da discricionariedade e, eventualmente, por conta de parte da doutrina, o atributo da exigibilidade, nós veremos, galera, que o poder de polícia, na verdade, ele, claro, como toda atuação da administração pública, ele precisa respeitar, além de ter esses atributos, ele precisa respeitar o princípio da legalidade. Ou seja, a administração pública só pode atuar de acordo com a lei, ok? E no caso da polícia administrativa, galera, o grande foco de onde a administração pública, através dos seus agentes públicos, vão atuar na polícia administrativa está dentro da disciplina do direito administrativo, ok? Então, a polícia administrativa tem uma relação direta com o direito administrativo. Legal? Já, vamos até colocando aqui as características de cada um simultaneamente, galera. Já a polícia judiciária, galera, ela vai ter uma relação direta, mais abrangente com o direito penal e o direito processual penal. Então essa já é uma grande diferença entre a polícia administrativa e a polícia judiciária. Tudo bem? Inclusive, esta diferença inicial que nós estamos vendo aqui é o que já nos habilita a entendermos sobre o que incide cada um desses poderes aqui, dessa divisão do poder de polícia.
Na polícia administrativa, galera, na polícia administrativa, a incidência deste poder de polícia, nesta espécie da polícia administrativa, ela vai incidir sobre bens, direitos e atividades. Guardem aí, galera, muito cobrado isso daqui, até de uma forma implícita dentro das questões de prova. Então, a polícia administrativa, ela vai incidir, ela é tratada basicamente no direito administrativo e incidirá sobre bens, direitos e atividades. Já a polícia judiciária, aí a incidência dela será sobre pessoas, ok? Sobre a liberdade da pessoa. Por isso que ela é trazida dentro, ela tem a sua ramificação voltada para o direito penal e processual penal. Tudo bem? Legal? Uma outra diferença importante, galera, uma outra diferença importante. A polícia administrativa, ela vai ocorrer principalmente, e esse tema é muito importante, galera, principalmente de forma preventiva, principalmente preventiva, a polícia administrativa. Só que, galera, este principalmente é muito importante para as questões de prova. Por quê? Se nós estamos falando que ela atua principalmente de forma preventiva, significa que ela também poderá atuar de forma repressiva, mas o foco é preventivo. Legal? Já no âmbito da polícia judiciária, galera, da polícia judiciária, a atuação é principalmente repressiva. Principalmente repressiva, ok? Mas isso significa que a polícia judiciária não poderá atuar de forma preventiva? Claro que não. A sua atuação principal é de forma repressiva, mas ela está autorizada a atuar também de forma preventiva. Legal? Galera, então tá aqui. Eu diria que essas são as principais características que nós encontramos na diferenciação da polícia administrativa em relação à polícia judiciária. Legal? Tudo bem? Show? Galera, a gente precisa também lembrar quais são os atributos que nós encontramos dentro do poder de polícia, ok? Então aqui a gente vai tratar dos atributos do poder de polícia, que são aplicados aqui tanto na espécie polícia administrativa como na espécie polícia judiciária. Legal? E quais são esses atributos, galera? Guarde que ele é o ABCDE. ABCDE, para a gente poder guardar com uma facilidade maior. Onde o B, na verdade, é só para ele fazer parte de uma sequência do alfabeto, mas nós não temos o atributo com a letra B. Legal? Nós não temos esse atributo, é só para a gente possa guardar cada um deles aqui. E o que significa cada um desses atributos, galera? O primeiro atributo que nós temos, que é o A, é o atributo da autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade. Significa, galera, que a administração pública ela está permitida a atuar com a incidência do poder de polícia sem que ele vai pedir uma autorização para o poder diverso. Então ele não precisa, a administração pública, no momento que ela está atuando dentro do poder executivo, ela não precisa solicitar uma autorização ao poder judiciário e também não precisa solicitar uma autorização ao poder legislativo. Cuidado, isso não significa que ela pode atuar de forma diversa da lei. Não podem esquecer do princípio da legalidade. Mas na hora da atuação dela, ela não precisa, em regra, a gente vai ver que esses atributos aqui, eles atuam de forma relativa e não absoluta. Tudo bem? Nós não teremos aqui todos os atributos em todos os atos do poder de polícia. Não, eles atuam de forma relativa. Então, a autoexecutoriedade, presente na maioria dos atos de poder de polícia, é que a administração pública atuando dentro do poder executivo, não há a necessidade de autorização por parte do poder judiciário e por parte do poder legislativo em regra. Ok? Isso é a autoexecutoriedade, a nossa primeiro atributo. O B a gente já falou que não existe.
O C, galera, que é o atributo da coercibilidade. E daí, para nós tratarmos esse atributo da coercibilidade, eu chamo a atenção de vocês em relação à exigibilidade. Tudo bem? Porque a coercibilidade é tratada por alguma parte da doutrina, assim como a exigibilidade por outra parte da doutrina. E eles, na verdade, galera, eles se relacionam. A nomenclatura muda, mas a aplicação seria a mesma. A coercibilidade e a exigibilidade é quando a administração pública ela atua no exercício do poder de polícia e ela precisa que aquele poder de polícia ele realmente seja aceito por parte do administrado, nós como particulares. Então, por muitas vezes, o poder de polícia ele é coercivo, ele é exigido de nós. Nós não podemos, num primeiro momento, questionar esse exercício do poder de polícia. Ele tendo uma coercibilidade, uma exigibilidade. Esta é a ideia do atributo da coercibilidade, que em muitas questões de prova ele substitui pela exigibilidade. Aqui é uma discussão doutrinária. Já a letra D, que nós temos ali do nosso atributo do poder de polícia, galera, ela se relaciona à discricionariedade, ok? Então, o poder de polícia tem no atributo dele essa discricionariedade, essa característica de que na hora que o agente público está aplicando esse poder de polícia, ele tem opções de escolha. O maior exemplo que a gente pode trazer aqui, galera, é, por exemplo, na vigilância sanitária. A vigilância sanitária, ela atua dentro da polícia administrativa, ela vai incidir sobre bens, direitos e atividades, mais principalmente sobre atividades, e pode ser que o vigilante sanitário chegue no estabelecimento e ele vai verificar, cara, será que o que está acontecendo aqui, o que a gente está verificando, é um caso de lacrarmos o estabelecimento? É um caso de nós darmos alguma advertência, porque algumas coisas, por exemplo, os frios não estão sendo condicionados dentro de forma refrigerada, né, dentro do freezer. Então ele vai ali dar uma advertência para o dono do estabelecimento. Olha, você não está condicionando de uma forma adequada os alimentos aos quais vocês estão utilizando aqui, digamos que seja um restaurante, ok? Ou ele pode dizer assim, cara, o movimento que vocês têm aqui, pela quantidade de produtos que vocês utilizam na cozinha, vocês precisam de uma quantidade maior de freezer. Então eu vou dar para você aqui um período para que você se adeque e eu vou retornar aqui para verificar se está tudo ok. Ou, na pior das hipóteses, o vigilante sanitário pode fazer o quê? Fechar o estabelecimento, ok? Então vejo que um dos atributos do poder de polícia é justamente essa discricionariedade, que a gente estuda em outro momento, aqui até mesmo dentro dos poderes da administração pública, quando nós vimos ali o poder vinculado, o poder discricionário. O poder discricionário é quando a administração pública ela tem mais de duas opções para atuar, ok? Então guarda aí, galera. Quais são os atributos do poder de polícia? A, B, C, D, E. Lembrando que o B não existe, é só para ajudar que a gente lembre de quais são os atributos. O C se relaciona com o E aqui por questões doutrinárias, mas em regra, galera, o que acaba realmente sendo cobrado em provas de concurso público é o A, o C e o D, ok? Essa é a grande regra. Então, os atributos da autoexecutoriedade, da coercibilidade e da discricionariedade. Mas se vier exigibilidade, você sabe que é uma discussão doutrinária entre coercibilidade e exigibilidade. E o B é só para ajudar nós a lembrarmos aí de quais são os atributos. A, B, C, D, E. Legal? Show? Então tá aí, galera. Só dando uma revisada. Direito administrativo, poderes da administração pública, poder de polícia. Nós estamos fazendo a distinção entre a polícia administrativa e a polícia judiciária. Colocamos as principais características ali, as 3 principais características da incidência de cada uma dessas divisões aqui, tudo bem? E verificamos quais são os atributos do poder de polícia. Teria muito mais assunto para a gente discutir. O poder de polícia, como eu falei para vocês no início, é dos 6 poderes o mais cobrado em provas de concurso público, sem dúvida nenhuma. Mas o foco aqui, pessoal, desse recado é a gente realmente tratar essa distinção no poder de polícia, na polícia administrativa e polícia judiciária. Então, cuidado, galera, que nós temos essas 2 classificações aqui, 2 espécies dentro do poder de polícia. Legal? Vimos que o poder de polícia está, sim, expressamente trazido o seu conceito dentro do ordenamento jurídico, Código Tributário Nacional, artigo 78, vimos ali a conceituação trazida pela lei, legal?
Para finalizar, galera, antes de nós irmos para 3 questõezinhas que eu trouxe aqui para nós verificarmos aqui como que as bancas vêm cobrando esse assunto aqui, essa divisão das duas espécies do poder de polícia. Eu peço para que você, o foco nosso aqui, galera, está sendo no direito administrativo. Esse assunto é cobrado dentro do direito administrativo. Só que para você, galera, que dentro do teu conteúdo programático tem a disciplina Constituição Federal, o que é muito comum, normalmente, quando traz o direito constitucional, também comumente acaba sendo cobrado o direito administrativo e vice-versa. Mas para você, galera, que especificamente está no seu edital a Constituição Federal e o seu artigo 144 da Constituição Federal, que trata de segurança pública, tudo bem? Esse dispositivo aí trata de segurança pública. Lá dentro, galera, agora eu vou até focar aqui na Polícia Judiciária, o artigo 144 da Constituição Federal, que trata de segurança pública, você tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque ele vai dizer, galera, lá no 144, quem é a Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária. Só que você tem que tomar um cuidado. Por quê? Você não pode misturar os dois conceitos, galera, porque lá ele classifica, de fato, qual é a corporação que atuará como polícia judiciária. Tudo bem? Inclusive, nós temos uma divisão lá entre o Estado e a União. Só que aqui dentro do direito administrativo, galera, claro que em grande monta, a gente vai verificar que a polícia judiciária, que ela está voltada para regramento do direito penal e direito processual penal, e incide sobre pessoas, e principalmente é repressiva, a gente vai verificar que aqui, quem atua na polícia judiciária são de fato as corporações específicas, as corporações policiais, ok? Mas nada impede, galera, que uma corporação policial atue também na polícia administrativa. Por isso você tem que tomar cuidado. Eu vou dar um exemplo aqui que acredito que vai ficar claro para vocês. Quando a polícia militar, ela está, por exemplo, participando de uma blitz, ok? Ela está participando de uma blitz. E ela intercepta um veículo no qual o motorista está em estado de embriaguez, além da dosagem alcoólica, além da permitida em lei, a polícia militar ela pode fazer a apreensão do veículo e também a apreensão do motorista. Tudo bem? Então vejam que a atuação da polícia militar, se ela está em cima do veículo, ela está atuando em cima de um bem. Então ali estaria caracterizada a polícia administrativa. E no momento que a polícia militar ela está incidindo sobre o motorista, pelo motorista estar infringindo uma tipicidade penal nesta conduta dele, a polícia militar está atuando na polícia judiciária. Então, o que eu quero dizer com isso? No direito administrativo, você não verifica, na verdade, quem é que está atuando, e sim sobre o que está atuando. Então, se é sobre bens, direitos e atividades, polícia administrativa acabou. Se é sobre pessoas, polícia judiciária acabou. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês, na Constituição Federal, no artigo 144, segurança pública, se a tua prova cobrar lá especificamente esse artigo, aí você tem que tomar cuidado. Porque ele expressamente, o artigo 144, ele diz que a polícia judiciária será exercida no âmbito dos estados, IDF, pelas polícias civis, galera. Cuidado, ok? Pelas polícias civis no âmbito dos estados e Distrito Federal. Já no âmbito da União, o artigo 144 vai dizer que a polícia judiciária, no âmbito federal, terá sua atuação pela Polícia Federal. Legal? Então vejam, galera, a ideia é a Polícia Judiciária, se nós estivermos dentro do direito administrativo, eu vou verificar sobre o que está incidindo. Está incidindo sobre pessoas? Então eu estou falando da Polícia Judiciária de uma forma geral. Quando eu estou na Constituição Federal, galera, na Constituição Federal, no seu artigo 144,
na Constituição Federal, no seu artigo 144, onde ele vai tratar de segurança pública, ele diz expressamente que a polícia judiciária, na verdade, será exercida pela Polícia Civil no âmbito do Estado e Distrito Federal e pela Polícia Federal no âmbito da União. Você não pode confundir isso daqui. Você precisa verificar em qual caderno de questões você estará no dia da prova. Se é dentro do direito administrativo ou dentro do direito constitucional. Legal? Tudo bem? Então eu precisava fazer essa ressalva com vocês, porque é uma confusão muito comum que os alunos acabam fazendo. Então coloque um asterisco aqui no artigo 144 da Constituição Federal, que trata de segurança pública, quando ele falar de polícia judiciária. Lá sim ele caracteriza que é a Polícia Civil e a Polícia Federal, que são consideradas polícias judiciárias dentro do direito constitucional. Percebo que há uma divergência entre o conceito do direito administrativo, porque a polícia militar, por exemplo, ela poderá incidir na polícia judiciária aqui dentro do direito administrativo, porque incidirá, pode eventualmente incidir sobre pessoas. Tudo bem? Legal? Galera, diante disso, então eu tentei aqui ser o mais sucinto possível, que realmente tem muita coisa para a gente comentar do poder de polícia, o mais sucinto possível. Vamos dar uma olhadinha agora, galera, nas 3 questões que eu trouxe aqui, para a gente ver como que esse assunto é cobrado. Só deixa eu mudar aqui o lado, para que a gente consiga visualizar as 3 questões aqui, galera, que eu trouxe para nós. Legal? Aí, show de bola, galera. Vamos lá? Olha só, galera. Questão número 1 da Banco IBFC, questão de 2020. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá. Primeira questão. Na verdade, vocês vão perceber, galera, eu trouxe 3 questões para nós aqui com características distintas, tá? A primeira questão é aquela que ele gosta de cobrar com aqueles incisos e depois ele traz as alternativas. A questão número 2, ele vai trazer somente as alternativas. E a questão número 3, que é aquela característica do SEBRASP, do famoso CESP, que é de certo ou errado, a gente já chega nela lá. Então eu trouxe uma questão de cada tipo de cobrança de provas aqui em relação ao assunto poderes da administração, especificamente o poder de polícia e mais especificamente ainda a distinção entre as duas espécies, polícia administrativa e polícia judiciária. Vamos lá? Bora lá. Então vamos lá, galera. Questão número 1, então. Vamos analisar os 3 incisos aqui. Inciso 1. A polícia administrativa rege-se pelo direito administrativo, incidindo sobre bens, direitos ou atividades. Galera, perfeito. O inciso 1 está perfeito de acordo com o que nós discutimos aqui há pouco tempo, ok? Então a polícia administrativa rege-se pelo direito administrativo, incidindo sobre bens, direitos ou atividades. Perfeito. 2. Costuma-se apontar como atributos do poder de polícia a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. Perfeito também. Lembra que eu falei para vocês que, em regra, as brancas cobras a autoexecutoriedade, coercibilidade e discricionariedade. Se ele incluir exigibilidade no lugar de coercibilidade, ou incluindo mesmo os 4, galera, ok, vai estar certo também. Não podemos esquecer aí da exigibilidade, ok? Ele até colocou o termo, ó, costuma-se, ok? Então, realmente, a 2 a gente já marca também como adequado aqui diante do que nós vimos em relação ao poder de polícia. 3. A polícia judiciária rege-se pelo direito processual penal, incidindo sobre pessoas. Perfeito também, galera. Perfeito. Não só sobre o direito processual penal, mas ele não falou isso, né? Ele não deu essa ideia aqui, mas também sobre o direito penal, em grande e larga extensão. Então, galera, essa primeira questão aqui nos traz que os 3 incisos estão corretos, por isso a nossa alternativa adequada para marcarmos é a alternativa letra A. Legal? Maravilha! Questão número 2, galera, agora da Banco IBAD 2019, tratando aí sobre o poder de polícia. Dentre os poderes da administração pública, destaca-se o poder de polícia. Né? Os 6 poderes que nós vimos ali, o foco nosso é no poder de polícia, o mais cobrado, inclusive. O qual pode incidir em 2 esferas de atuação estatal, na administrativa e na judiciária. Nesse sentido, é correto afirmar que, vamos lá, vamos dar uma olhadinha nas alternativas. Não vão caber todas aqui, deixa eu ver se eu consigo. Opa, coube todas. Vamos lá, galera. Polícia administrativa é privativa de corporações especializadas, como, por exemplo, polícia civil, militar. Errado, galera.
Errado porque a polícia administrativa, ela não é privativa de corporações especializadas. Na verdade, aqui nós estaríamos diante da polícia judiciária e não polícia administrativa, ok? Letra B. Polícia administrativa se reparte em diversos órgãos de fiscalização, aos quais a lei atribui a tarefa de fiscalizar. Galera, aqui não encontramos nenhuma incoerência. Então a polícia administrativa se reparte em diversos órgãos de fiscalização, aos quais a lei atribui a tarefa de fiscalizar. Então essa aqui pode ser o nosso gabarito. Vamos deixar ele paradinho. A princípio, não há nenhuma incoerência aqui em relação ao conceito de polícia administrativa. Vamos dar uma olhada nas outras alternativas. C. Polícia administrativa atua quando o ilícito penal é praticado. Opa, de novo ele trocou. Se a gente está falando de ilícito penal, aí a gente não está falando da polícia administrativa. Ok? A gente está falando da polícia judiciária. D. Polícia judiciária atua na área do ilícito puramente administrativo. Aí não. Se é puramente administrativo, aí estamos diante da polícia administrativa. Está errado aqui também. Percebeu que o examinador ficou brincando entre os dois conceitos, administrativo e judiciário. Vamos ver se a E está incorreta, daí o nosso gabarito com certeza é a letra B. Letra E. Polícia judiciária se rege pelo direito processual civil, incidindo sobre bens, direitos, e eu acho que ele vai trazer atividades. Isso. E daí nós já sabemos que está errado, né, galera? Por quê? Porque este conceito, na verdade, galera, não seria da polícia judiciária. Seria da polícia administrativa, ok? E quando ele fala rege-se pelo direito processual civil, ele quis confundir aqui também, se fosse polícia administrativa, seria sobre o direito processual penal, ok? Então teríamos duas incoerênciazinhas aqui. Então teríamos que colocar que a polícia administrativa se rege pelo direito administrativo, vamos até tirar o processual aqui, legal, incidindo sobre bens, direitos e atividades. Aí estaria correto. Então, de fato, galera, o nosso gabarito aqui, nessa segunda questão, fica por conta da alternativa B. Polícia administrativa se reparte em diversos órgãos de fiscalização, aos quais a lei atribui a tarefa de fiscalizar. Perfeito. Legal? Maravilha, galera. Pessoal, agora a questão número 3, que é aquela do Sebrasp. Deixa eu até fazer uma coisa aqui. Opa, só um pouquinho, galera. Aí, que daí eu trago ela para cá e a gente consegue analisar ela com uma tranquilidade. Isso, galera, consigo colocar ela na tela inteira aqui para nós. Legal. Então agora uma questão do Sebrasp. Na minha opinião, é a maior banca do Brasil, ok? Inclusive na modalidade na qual ela é muito peculiar, do certo e do errado. Muita gente tem medo do Sebrasp, mas para quem estuda com consistência, o Sebrasp ajuda o aluno que estuda com consistência. Então não tenho medo do Sebrasp, não. Sebrasp 2019. Vamos ver o que ele vai cobrar aqui em relação a essa discussão que nós estamos tendo da polícia administrativa versus polícia judiciária. Considerando os conceitos doutrinários acerca da polícia judiciária e da polícia administrativa, julgue o próximo item. A polícia judiciária é repressiva e está adstrita aos órgãos e agentes do poder judiciário, enquanto a polícia administrativa é preventiva e está disseminada pelos órgãos da administração pública. Galera, por que o Sebrasp é considerada a maior banca do Brasil? Realmente pela forma muito cirúrgica e assertiva de cobrança. Tudo bem? Vocês lembram que quando a gente estudou ali, nós demos uma revisada nos principais conceitos de cada uma das polícias, da polícia administrativa e da polícia judiciária, eu falei para vocês que a polícia administrativa principalmente atua de forma preventiva. E a polícia judiciária atuaria de forma principalmente repressiva, ok? Galera, então esta questão aqui do Sebrasp, ela é uma questão errada. O gabarito dela está como errado. E realmente de uma forma coerente com o entendimento
dessas duas espécies do poder de polícia. Porque quando ele crava que a polícia judiciária é repressiva, a polícia judiciária ela é repressiva, ele está afirmando que ela não poderia atuar de forma preventiva. Então aqui nós temos um dos erros da alternativa, ok? Porque o outro erro que nós temos é justamente na mesma ideia, só que agora na polícia administrativa. Quando ela fala que a polícia administrativa é preventiva. É preventiva. E por isso nós temos que marcar esta questão como errada, galera. Como equivocada. Tudo bem? Então o gabarito da banca foi errado, então justamente por conta disso. E vocês não podem esquecer, galera, a gente tinha tratado, deixa eu até voltar aqui para vocês, por isso que eu chamei muita atenção, e isso aqui é importante, olha só, galera, tá inclusive aqui acima, dos conceitos que nós tínhamos tratado, galera, da polícia administrativa e judiciária, eu frisei para vocês, ela atua administrativa principalmente de forma preventiva, e a judiciária principalmente de forma repressiva. Vamos lá, vamos dar um exemplo para ficar bem claro. Tá, qual seria a exceção, então? Qual seria o outro lado? Na polícia administrativa, principalmente preventiva, quando ela é repressiva? Por exemplo, quando ela fecha um estabelecimento, ela não está se incidindo sobre uma atividade, mas não foi de forma preventiva. Agora ela está repreendendo a atuação do particular. Ok? E na polícia judiciária? Que momento que a polícia judiciária vai atuar não de forma repressiva sobre as pessoas, mas vai atuar de forma preventiva? Muito simples. Quando a gente também pega a polícia militar, e a gente verifica até inclusive no artigo 144 da Constituição Federal, que a polícia militar ela vai ter uma característica de fazer um policiamento ostensivo. E quando ela faz esse policiamento ostensivo, galera, ela está fazendo uma ronda, por exemplo, em determinada localidade dentro do município, ali ele não está agindo de forma repreensiva, mas sim de forma preventiva. Olha, eu estou demonstrando aqui para a população que nós estamos cuidando da segurança pública aqui nas ruas, para que a gente previna que não haja um ilícito praticado aí por parte das pessoas, ok? Então tá aí os dois exemplos que a gente consegue verificar. Uma atividade repressiva na polícia administrativa e uma atividade preventiva na polícia judiciária. Legal? Tranquilo? Galera, então é isso aí. É isso que eu queria tratar com vocês aqui, tá? De uma forma muito pontual. A gente tomar cuidado aí dentro do direito administrativo, poderes da administração, o poder mais cobrado, que é o poder de polícia, e dentro dele esta divisão nas duas espécies, em polícia administrativa e polícia judiciária. Legal? Então a gente não tratou, lógico, aqui de poder de polícia, ele é muito mais abrangente do que isso, né, galera? Tem muito mais do que se discutir aqui do poder de polícia, mas eu queria que a gente focasse na distinção da polícia administrativa e da polícia judiciária. E lembrando de novo, tomem cuidado com o artigo 144 da Constituição Federal, que lá ele crava que a polícia judiciária vai ser atuante, praticada pela Polícia Civil no âmbito dos Estados e Distrito Federal e pela Polícia Federal no âmbito da União, no âmbito federal, ok? Isso é cobrança lá para o direito constitucional. Aqui no direito administrativo são essas características que nós vimos aqui. Legal, galera? Pessoal, então tá aí. Forte abraço, fiquem todos com Deus e vamos para cima, galera! Até mais, até o próximo. Tchau, tchau!